Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Mateus. Eu e a minha família somos da Igreja Batista Filadélfia, aqui de Caruaru. E, irmãos, hoje estou aqui nesse lugar que é muito bonito, né? Perto de casa, mas o lugar de mato é um lugar de tranquilidade, né? E não sei se dá para ouvir, mas o barulho do vento aqui, até o barulho do vento é bonito. E hoje eu tinha pedido uma palavra ao Senhor. E o Espírito Santo, ele tinha falado comigo a respeito sobre o primeiro amor. O primeiro amor que todos devemos ter e nunca nos esquecer. Um tesouro muito importante. Mas Mateus, um primeiro amor de quem? O primeiro amor para Cristo, o primeiro amor de Cristo. E Deus me fez lembrar sobre a igreja de Éfeso, que está lá em Apocalipse capítulo 2. Se você puder ler comigo, seria bom. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 4, que diz: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Meus irmãos, a igreja de Éfeso, primeiro, o capítulo, Cristo se apresenta dizendo que tem na sua mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quando voltamos um pouco, só para a gente poder entender, no capítulo 1, verso 20, a gente vê e entende que as 7 estrelas são os pastores daquelas igrejas da Ásia, os líderes daquelas congregações. E os 7 castiçais são as próprias igrejas. Cristo diz que conhece as obras de cada uma delas. E ele diz: olha, igreja de Éfeso, eu conheço a tua obra. Eu conheço o teu trabalho, o teu serviço, a sua paciência. Era uma igreja que lutava contra hereges, pessoas que contam coisas que a Bíblia não nos ensina. Ele diz: vocês não podem sofrer os maus. Vocês testaram aqueles que se diziam apóstolos e na verdade não são. E eles foram expulsos dali, porque vocês tiveram discernimento. Mas Cristo, ele fala no verso 4, algo muito, muito difícil. Ele diz: olha, eu tenho uma coisa contra vocês. E talvez, irmãos, e muito provavelmente essa única coisa contamina todas as obras da igreja de Éfeso. Ele disse: eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. E Mateus, o que é esse primeiro amor? É o primeiro amor que o novo convertido tem. Aquela alegria, aquele fogo dentro de si, aquele amor por Cristo e pela sua palavra. O amor que todo cristão deve ter, todo filho deve ter pelo seu pai. O fogo do Espírito Santo queimando dentro dos corações. O amor que ele está querendo dizer aqui não é sobre o quanto você lê a Bíblia, o quanto você conhece da Bíblia, o quanto você se dedica em oração. Não é você ter vontade, verdadeiramente, genuinamente no seu coração, você ter anelo, desejo de conhecer mais a Deus. Não porque ele vai lhe dar um carro, não porque ele vai lhe dar uma casa, não porque ele lhe fará prosperar. Isso não é evangelho. É porque você sente o desejo genuíno, verdadeiro, de estar perto de Deus. Jesus, ele nos explica lá em Mateus capítulo 22, se eu não estiver enganado, verso 37, dizendo que o primeiro grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Amar a Deus acima da minha própria vida.
Você acha que os mártires que morreram pela causa de Cristo, eles amaram mais a vida do que a Deus? De maneira nenhuma. Eles amaram a Deus acima de tudo. Amaram a palavra acima de tudo. Eles amaram os preceitos de Deus, eles amaram a presença de Deus, o Espírito de Deus, acima de qualquer coisa. Então, meus irmãos, que venhamos a entender que a igreja ela pode ter obras, sim. Éfeso fazia coisas que eram válidas. Ela lutava contra os hereges, ela tinha a sua obra de paciência. Ela tinha um serviço que uma congregação deve ter. E os fariseus também. Os fariseus, eles faziam as suas ofertas, os seus dízimos. Eles trabalhavam no templo, eram obras válidas. Só que o mais importante, eles não tinham. Era o primeiro amor. O amor a Deus acima de tudo. Para se cumprir o que está escrito em Apocalipse capítulo 14, se eu não estiver enganado, onde o anjo diz a João: temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes nas águas. Que venhamos, meus irmãos, não a considerar nosso relacionamento com Deus como uma barganha. Eu te dou e tu me dá. Não. O relacionamento que Deus quer é uma comunhão sincera e genuína. Esses dias eu estava falando com a minha esposa e eu estava dizendo a ela: olha, até nós que somos fracos e pecadores, desejamos ter uma relação recíproca. E ela concordou comigo. Uma relação, não uma relação de barganha, mas uma relação de sentimento mútuo. Eu amo a você e você ama a mim. Então, se nós que somos pecadores, falhos, imperfeitos e pequenos, desejamos ter uma relação genuína e verdadeira, será que Deus não ia querer pelo menos algo parecido? Irmãos, Ele não mendiga adoração, mas Ele deseja um amor sincero. Que venhamos a entender que amar a Deus não é apenas ir para a igreja. Amar a Deus não é ler a palavra, somente isso, não é orar, não. Amar a Deus é uma comunhão verdadeira com Ele, suficiente para mudar toda a nossa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que venhamos a entender que nunca devemos perder o primeiro amor por Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês.